Deus é bom o tempo inteiro, Ele nos dá asas para voar. Ontem eu estava dizendo para os irmãos aqui, nós ouvimos o testemunho de bênçãos, né, na área financeira aqui da Aldine e do Jonatas. Mas Deus, irmãos, Deus é maravilhoso e você precisa aprender, se você ainda não aprendeu, a viver dependendo de Deus. Nós, por falta de fé, muitas vezes dependemos do nosso braço, dependemos das nossas capacidades, né? Tá certo que você tem que fazer a sua parte, você tem que acordar cedo, trabalhar, você tem que tomar decisões sábias na sua vida, mas tem coisas que vão vir, vão acontecer, que não vai fugir do teu controle, vai fugir. Aí é nessa hora que você vê quanto Deus é bom. Na nossa vida existe paraísos e desertos. Na nossa vida existe alto da montanha e vale. Todos nós passamos por momentos de vale, momento de bênção, momento de vale, momento de bênção. Qual que é o segredo? Ter Jesus em todos os momentos. Porque tem gente que quando ele está na bênção, ele esquece de Deus. Ele vai viajar, ele vai passear, ele some, ele esquece de orar, esquece de ler a Bíblia, porque está dando tudo certo, né? E tem gente que quando passa pelo vale, ele começa a murmurar: cadê Deus? Estou indo na igreja, não está dando tudo errado. Então, qual que é o segredo da vida? Quando você estiver lá no alto da montanha, vivendo momentos de bênção, você tem que ser grato. Senhor, obrigado, porque é o Senhor que me colocou aqui. É o Senhor que está me proporcionando essas bênçãos. E no momento do vale, Senhor, segura minha mão, me ajuda a passar. Estou falando isso porque eu vivo isso na minha vida. Fiquei 7 anos com a minha mãe na cama, o vale terrível. E a pastora também do lado. E luta, terrível, terrível, terrível. Quem já passou aqui sabe. Se tem alguém passando aqui nessa manhã por algum vale bem difícil, eu quero te dizer que o vale vai acabar. O vale tem fim. Eu não estou profetizando não, é que acontece mesmo. Chega uma hora que o vale acaba. O luto tem que acabar. Gente, a vida ela é feita de ciclos, de fases, né? Mas aí hoje olhando para trás, eu vi Deus em todo o tempo cuidando da gente. Eu queria que Deus levantasse a minha mãe da cama, que Deus curasse ela, e Deus pode fazer isso. Mas Ele preferiu agir de outra forma. Aí eu vi lá assim, assistência médica que era gratuita, que a prefeitura foi lá, disponibilizou remédio, seringa, curativo. E se a gente fosse ter que pagar aquilo lá, meu Deus do céu. Meus pais ele não têm plano de saúde, e a gente depende aí do SUS. E que é uma bênção também, tudo vem de Deus, tudo é uma bênção, né? Então, e aí nós vimos ali o socorro de Deus, nós não ficamos sozinhos naquele momento de luta. Aí depois, nós tivemos um momento de bonança. Então tem lá um momento que você troca de carro, que você fica feliz. Você faz aquela viagem que você queria, você fica feliz. É um momento de você desfrutar do favor do Senhor. Aí a gente fala, puxa, como Deus é bom, né? Olha aí, Deus me trouxe aqui, Deus me deu isso, Deus me deu aquilo. Então, em todo o tempo, Deus está presente. E a nossa vida tem que ser pautada nele. Mas não se esqueça que a fonte de tudo é Jesus. Sabe o teu emprego muito bom que você tem? Se você tem um emprego muito bom, esse negócio que você está abrindo, ou que você já abriu, e você é muito feliz e grato, se você é feliz aí em alguma coisa nesse sentido, foi Deus que te deu. Esse emprego que você acha ruim aí também, foi Deus que te deu. E qual que é o segredo? Você ser grato pelo que você acha bom e também ser grato por aquilo que você acha ruim. Que a Bíblia fala, ser fiel no pouco, eu vou te colocar no muito. E aqui vai uma chave que você precisa aprender. Escuta. Ninguém prospera onde reclama. Ninguém cresce aonde só vê desgraça. Jesus fala, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os seus olhos forem maus, o teu corpo estará em trevas. Aprenda a enxergar as coisas com os olhos bons. Aprenda a ser grato por tudo que você está vivendo. Seja lição,
seja consequências de alguma coisa ruim que você fez, que às vezes a gente está colhendo o que a gente plantou. E aí, quando você estiver colhendo uma coisa que você plantou errada, pensa assim, ó, eu estou pagando uma dívida. Eu não vejo a hora de quitar as minhas dívidas quando eu tenho dívida. E quando eu quito a dívida, eu falo, paguei, graças a Deus. Né? Então, quando você quita a dívida, é uma bênção. Se você está colhendo alguma coisa ruim na sua vida, está quitando a dívida. A hora que quitar, plante coisas boas, que daqui para frente você vai colher coisas boas. Quantos estão entendendo, digam amém. Vamos entrar então na palavra dessa manhã. Deus me deu um texto abençoado. Mateus capítulo 14. A partir do versículo 25. Antes de nós lermos aí, chegou essa camiseta aqui lá na loja, que é a camiseta da igreja, né? Está escrito aqui, somos família, porque nós somos uma família. E na frente uma família para pertencer. Adquira essa camisa, valor R$45, pode dividir lá se quiser. E para você ficar uniformizado, tá bom, gente? Tem lá na loja, você procura lá, o pessoal da loja. Na alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o lago. Quando o viram andando sobre o lago, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tenham coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, ele respondeu. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidou? Quando subiram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Até aí. Esse texto é muito famoso, muito conhecido. Jesus tinha ido no monte orar. E um bom pescador, quem aqui é bom pescador? Quem já pescou no meio do mar aqui? Quem já? Tem alguém aqui? Quem aqui já pescou no meio do rio, de barco? Aí, tem uns pescadores aí, ó. Diz o Noronha, que não veio hoje. O Noronha tem umas histórias de pescador aí, né? Não sei se é verdade. Que um dia ele ficou 15 dias com um pescador em alto mar. Falou que ele pescava peixe, assava no barco. Não sei se é verdade. Mas os discípulos, eles foram pescar de madrugada, lá no Mar da Galileia, que na verdade é um lago. O Mar da Galileia é um lago, bem grande, mas é um lago. E de repente, os discípulos estavam ali de madrugada, tem que ficar quietinho, né, para o peixe vir. Eu sei um pouquinho de pesca, eu sei que tem que ficar quietinho. De madrugada é a hora que os peixes vêm mais perto da superfície. De repente, Jesus não estava no barco, Jesus tinha ido orar no monte sozinho. Aí eles veem um vulto andando nas águas, na escuridão. E eles começaram a ficar com medo, eles achavam que era um fantasma. É um fantasma. E aí Jesus foi chegando mais perto, alguém gritou, não, é o mestre. Aí houve uma dúvida, será que é Jesus? Será que é um fantasma? E Pedro, corajoso, dá um grito, mestre, é o Senhor. Se for o Senhor, permita que eu vá junto, que eu ande sobre as águas, vá ao teu encontro. E Jesus grita, vem Pedro. E aí Pedro pisa na água, opa, não afundou.
Opa, não afundou. Opa, uhul. E ele começou a andar. E eu não sei quanto tempo ele andou. A Bíblia não dá detalhe, mas ele foi andando. Imagina você sendo Pedro agora, irmão. Que experiência maravilhosa. Você andar na água, aí a água virou um chão, não afunda. Mas de repente, não sei se ele andou uns 10 passos, 15 passos, 20 passos. De repente começou a bater um vento. E veio umas ondinhas do mar, do lago. Esses dias eu estava lá na lagoa, quando bate o vento faz umas ondinhas, né? Até na lagoa faz. E aí, Pedro começou a ficar com medo. Porque ele percebeu que ele estava andando e de repente ele começa a afundar. O medo fez ele perder aquela unção de estar sobre as águas. E Jesus então acelera o passo. E Pedro começa a gritar: Senhor, não sei se ele sabia nadar. Pescador frouxo, não sabe nadar. E Jesus vai lá então e pega na mão dele, levanta ele. E ainda dá uma multa nele e fala: Pedro, por que você duvidou? Você estava indo tão bem. Por que você duvidou, Pedro? E eles voltam para o barco e Jesus fala assim para ele: homem de pequena fé. Homem que não tem fé nenhuma. Por que você duvidou? Não era para você duvidar. Mas mesmo assim, mesmo Pedro afundando, além de Pedro, não sei se me recordo agora aqui, se algum profeta do passado chegou a andar nas águas. Eu sei que Eliseu flutuou um machado. Mas eu acho que talvez só Pedro deva ter andado nas águas. Alguém tem essa informação aí? Se mais alguém andou? Bom, eu acho que Pedro foi o único que ainda deu poucos passos sobre as águas. Alguém aqui já andou na água? Alguém já conseguiu? Então Pedro já, a única experiência única, além de Jesus, talvez Pedro seja o único que conseguiu andar nas águas. Agora essa história, ela é recheada de coisas que a gente precisa ouvir nessa manhã. Primeiro, eles não estavam com Jesus. E é a primeira coisa que a gente tem que observar. Jesus foi orar no monte. E eles deveriam ter ido junto. Mas eles decidiram fazer outra coisa. E Jesus foi orar e eles ficaram lá no barco. E toda vez que a gente toma uma decisão oposta de Jesus, Jesus vai para um lado e a gente vai para o outro. Vai haver um distanciamento espiritual. E vai começar a entrar incredulidade no nosso coração. Toda vez que você não lê a Bíblia, que você não orar, que você começar a faltar do culto. Ah, mas eu preciso ir na igreja para servir a Deus? Precisa. Você acredita que está escrito na Bíblia? Não deixe as vossas congregações, como é o costume de alguns. Tem gente aqui que já conversou comigo, a Denise é uma delas, que já experimentou isso. Preste atenção, irmão. Igreja é igual ir na academia. E eu estava indo na academia todo dia. Eu já acordava, preciso ir para a academia. E aquilo, quando você faz exercício, qual que é o hormônio lá que rola? Serotonina. Aí, você fica feliz. Você começa a achar que você está musculoso. Você começa a achar, né? Não é que você está. Você começa, tá ficando duro, hein? Parece que já apareceu um risco aqui, do tanquinho. E aí você começa a se empolgar. E você vai. E, de verdade, eu comecei a dormir melhor. Comecei a ter mais fôlego. Porque eu não só vou na academia. Primeiro eu faço uma caminhada na lagoa. Depois eu vou para a academia. Isso é minha rotina da manhã. Mas aí faz 2 semanas que eu não fui mais. Só de pensar que amanhã cedo eu tenho que voltar para a academia, já estou com preguiça. Porque nós humanos, nós somos assim, ó. Quando você faz uma coisa, você quer fazer mais. Quando você para de fazer, você quer fazer menos. Começa a faltar da igreja para você ver. Você vai começar a querer parar de vir na igreja. É natural. Agora, quando você começa a vir,
Quando não tem, você acha falta. Quando a gente foi entrar de férias o 30 semanas, a Denise, mas vai parar? Ah, não, não pode parar. Eva também vai ter férias? Ah, não, eu vou ficar fazendo o que em casa? Ela acostumou estar na igreja. Só que quando ela chegou na igreja, ela falou, essa igreja é doida. Tem trabalho terça, tem quinta, tem sábado, tem domingo. Ela achava horrível. Aí depois ela começou a vir, ela acostumou. Quem aqui começou a vir agora não consegue mais sentir parar de vir? Olha aí. Você começou a ouvir, você não consegue mais parar de vir, porque é gostoso. E aquilo é um hábito saudável. E eu estou falando aqui, que não é que você tem que morar na igreja, não é isso. Mas quanto mais você chegar perto de Jesus, mais você vai querer. E menos você chegar perto de Jesus, menos você vai querer. Isso não tem a ver só ser com Jesus, tem a ver com tudo. Quanto mais você lê a Bíblia, mais você vai querer. Quanto menos você lê, menos você vai querer. Adquira hábitos de estar perto de Jesus. Adquira um estilo de vida que faz você ter sede de Jesus. E aí você vai chegar num nível, irmão, num nível perigoso. Que você vai começar a se parecer com Jesus. E aí sabe o que acontece? A gente começa a não tolerar mais coisas erradas. Porque a sua maturidade ela vai crescendo tanto. Outro dia uma pessoa falou assim para mim, eu não estou aqui me gabando nada, mas ela falou assim para mim, pastor, sabe por que o senhor fica irado com certas coisas? É que o senhor é muito certinho. E relaxa, ela só mentiu. Aí eu falei, só mentiu? Foi só uma mentirinha. Gente, as pessoas estão tão acostumadas com coisa errada, que o outro errar é normal. Porque ela faz igual. Que foi só um roubo, ele só roubou um negocinho. Precisa aprender também. Precisa fazer isso. Gente, roubou. Mentiu é mentira. Mau caráter é mau caráter. Isso não entra na minha cabeça. Por quê? Porque quanto mais perto de você ficar de um Deus santo, menos contato com o pecado você vai ter. Preste atenção. E você vai abominar o que é errado. Se na sua cabeça coisa errada é normal, você está precisando ler a Bíblia. Se na sua cabeça trambique, maracutaia não tem problema, alguma coisa está errada com você. Porque se você ler a Bíblia, você vai ver um Deus justo. Um Deus que também castiga. Um Deus que vai fazer você colher exatamente o que você plantou. É óbvio que Ele é amor, que Ele perdoa. Mas Ele também é justo. Então preste atenção. Quanto mais perto de Jesus você ficar, mais com o caráter dele você vai ter. Vai ser fácil você separar o joio do trigo, na sua cabeça mesmo. Vai ser fácil você não tolerar certas coisas que Deus não tolera. Então, a primeira lição que nós aprendemos é: não devemos deixar Jesus. Eles deixaram. E aí entrou o medo. Eles estavam vulneráveis. Eles estavam sozinhos lá no meio do lago. Aí Jesus veio no encontro deles. E segunda coisa que eu observo nesse texto: eles não reconheceram Jesus. É claro que, historicamente ali, se você for ler a Bíblia, eles deixaram por uma noite. Nem foi tanto assim. Mas tem gente que já está tão longe de Jesus que não reconhece mais Jesus. Não ouve mais a voz de Jesus, que é o que eu acabei de dizer. E começa a confundir as vozes. Está achando que é Deus que está falando, mas quem está falando é o diabo. Tinha uma mocinha que saiu da igreja daqui, e eu vou usar isso como exemplo, não é fofoca, é exemplo. Que é para você não fazer igual, entendeu? Tem gente que ele está tão longe de Jesus que ele, o pastor fazendo fofoca. Fazendo fofoca não, estou usando um exemplo para você não fazer igual, porque isso é errado. Isso que eu vou falar aqui não é para você fazer, que é errado. E ela ficava dando umas profecias aqui dentro da igreja. Que não é profecia, é profetada. Existe a profecia e existe a profetada. A profecia, ela vem de Deus. Agora preste atenção aqui, irmão. A nossa igreja é pentecostal.
A gente crê nos dons do Espírito. Só que nós analisamos todas as coisas. Nem tudo que me disseram eu acreditei. Deus manda te dizer tal coisa. Será que foi Deus mesmo ou se foi essa pessoa? Então eu preciso ler a Bíblia para eu filtrar se aquela profecia é de Deus ou não é. Aí uma mocinha que profetizou assim na vida da outra. Deus está falando que está acabando o seu tempo aqui. Está acabando o seu ciclo nessa igreja. Porque agora Ele está abrindo uma nova porta para você. Está abrindo uma porta. Deixa eu perguntar para você, se você lê bastante a Bíblia, essa profecia vem de Deus? O que você acha? Quem acha que vem de Deus? Quem acha que não tem nada a ver? Pode ser que Deus falou. Quem acha que não é de Deus? Que não é de Deus? Para que Deus vai tirar você daqui? Por qual motivo? Ah, mas igreja não é assim, todas não são boas? O que a Bíblia diz sobre igreja? A gente cansa de estudar isso aqui. E o pessoal não entendeu ainda. Irmão, igreja, em primeiro lugar, é corpo. Família. E se Deus te trouxe aqui, por que Ele te tiraria daqui? Agora, quando é que Deus tira você de um lugar e te leva para o outro? Quando é Ele que tira? Quando aquilo está atrelado a uma missão, a um propósito. Dá um exemplo aqui. Jamile, Deus está te mandando dizer que você vai abrir uma igreja lá em Roraima. E vai salvar aquele povoado que está lá na beira do rio. É eu que estou te enviando. Quando vem de Deus, por mais que seja doido, Deus vai suprir. Ele enviou. Note que a profecia, Deus está dando uma missão para ela. Deus não tira você de um lugar para o outro à toa. Ah, eu era diácono aqui, agora eu vou ser diácono lá, mas qual que é o sentido? Aí se você for analisar os fatos, tem um monte de mágoa no meio, tem assuntos mal resolvidos, confrontos que a pessoa não recebeu, não engoliu, e ela ficou magoada e ela foi embora. Tem um monte de gente saindo de igreja de um para o outro, sabe por quê? Porque o pastor falou assim, cara, você precisa parar de fumar. Ela se ofendeu. E saiu da igreja. Aí foi lá para outra igreja. Aí ela fala para o pastor de lá assim, o pastor me humilhou. O pastor só falou para ela parar de fumar. Está cheio disso por aí. E quanto mais longe de Jesus você vai estar, mais minhoca o diabo vai pondo na sua mente. Preste atenção. Quando você está perto de Jesus, você aceita a repreensão. Sabe o que você entende quando você está perto de Jesus? Fala, essa palavra veio para eu mudar. Não, realmente eu preciso melhorar nisso aqui, ó. Porque realmente isso aqui não está de acordo com a palavra de Deus. Eu preciso mudar minha vida. E aí você vai cada dia mais se parecendo com Jesus, porque você aceita ser corrigido. Você aceita ser confrontado. A palavra te confronta. Quando você lê a Bíblia, você põe como um espelho na tua cara. E você fala, nossa, olha, está escrito aqui, não é para mentir. Eu preciso parar de mentir, meu Deus. Nossa, por que eu fiz isso? Olha, tá falando aqui que eu tenho que ser honesto. E então, irmão, preste atenção. Não ande longe de Jesus, porque a sua identidade vai ser adulterada. E é o que aconteceu com aqueles discípulos numa noite. Eles nem reconheceram que era Jesus que estava vindo. Eles acharam que era um fantasma. E tem gente achando que Jesus é um fantasma. Jesus está falando com ele. Não, está errado isso aí. E ele começa a confundir. Aí quando o diabo fala, ele acredita. É o que mais está acontecendo hoje. Sabe o que está acontecendo hoje, irmão? No geral aí, ó. Eu converso com os pastores. No geral, as pessoas estão sendo ludibriadas, enganadas. Tem gente acreditando no pastor da internet que ela nem conhece. Aí no pastor dela que está aqui todo dia.
Ela não acredita. Aí ela vai ouvir lá a voz do pastor, que você nem sabe se é pastor, você nem sabe como que é a vida dele. E são muitas palavras, são muitas coisas sendo ditas, e pouca Bíblia sendo analisada. Cuidado, isso é perigoso. Tudo que eu pregar aqui, analise se está na palavra. Tudo. Porque o nosso alvo é a Bíblia. A gente vem falar da Bíblia. Trazer a Bíblia para o nosso dia a dia, para a gente ter uma vida abençoada. Aí a terceira coisa que eu observei desse texto: a primeira é que eles estavam longe, a segunda, eles estavam tão longe que nem reconheceram Jesus, acharam que era um fantasma. E a terceira, Pedro tem uma atitude de fé. E ele faz uma prova com Deus. Fala: Senhor, é o Senhor mesmo? Se for o Senhor, permita que eu vou até você. Tem hora que a gente tem que fazer isso. Deus, é o Senhor que está nesse negócio? Se é o Senhor, eu quero sinais. É o Senhor que está falando isso comigo mesmo? Então me dê sinais. Eu já fiz muitas provas com Deus, muitas. Toda vez que era Deus, eu ouvi o sinal. Quando não era Deus, eu vi também que não era Deus. Então, observe os sinais. Abra os seus ouvidos espirituais e veja. Então, Pedro fez um teste. Senhor, se é o Senhor que está vindo aí, deixa eu andar até o Senhor. Eu quero andar também. E Jesus falou: vem. E ele começou a andar e ir. E sabe como que era para terminar essa história? Pedro abraçando Jesus, feliz da vida lá em cima da água. Obrigado, Jesus. Ninguém andou na água, só eu. Uhul. E voltar de mão dada com Jesus, pulando, dançando, para dentro do barco. E ainda zoava os outros aí, tá vendo, seus bobão? Vocês ficaram tudo com medo aí, ó. Eu andei na água. Vocês não. Só que a história foi outra. Por que foi outra? Porque no meio do caminho ele duvidou. No meio do caminho ele teve medo. E no meio do caminho ele afundou. Quantas pessoas que começaram bem a sua fé? Quantas andaram quilômetros, mas em um momento deixou as circunstâncias da vida fazerem elas afundar. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você e peça muita atenção no que eu vou te dizer. O diabo vai bater firme em você. Vai bater. E não é profecia não, é o que acontece com todo mundo. E eu estou te falando isso porque o diabo bateu e ainda bate firme em mim. Essa semana ele bateu para ver se eu ia desistir. Mas eu aprendi uma coisa. Quando eu fazia Muay Thai, eu já fiz Muay Thai. Por isso que eu tenho esse corpo aqui de atleta, lutador. Isso aqui, ó, isso aqui não é gordura, isso aqui é músculo. De tanto abdominal que eu fiz, Glauco? Cresceu. E você sabe qual que é um dos princípios da luta, de quem luta? Quem vence, sabe quem é? Não é quem bate mais. Quem vence é quem mais suporta apanhar. Já assistiu luta de boxe? No final o cara não tá com a cara tudo estourada. E aí o outro ergue a mão dele lá. Venceu a cara dele. Lembra do Rock Balboa? A boca torta, os olhos fechados. Quem mais suporta a pancada é o que vence. Então nós éramos treinados na época a sofrer pancada, para calejar. Tinha que pôr a canela assim, ó, para o outro chutar, para criar calo na canela. Porque quando você está com o calo na canela, a hora que o outro bate, não dói mais. Preste atenção aqui. Deus quer que você aprenda a sofrer os ataques do diabo. E não pode doer mais. Essa semana o diabo atacou em várias frentes lá na minha casa. Uma delas eu nem contei para o meu pai, nem sabe, vai até assustar. Porque o Josué assusta com as coisas agora. Mas essa semana eu bati o carro. Semana não, 15 dias. E eu estou
Vocês deram uma oferta para a pastora, a gente colocou numa conta chamada Nômade, que já é uma conta internacional, que é o dólar que a gente vai chupar sorvete lá nos Estados Unidos. Então, na minha conta aqui no Brasil, eu estava pagando minhas continhas aí pela fé, sem nenhum real. E bateu o carro. E a hora que eu bati, não foi uma batida tão boba, amassou o carro do outro. Eu falei, não, Deus. Gente, eu olhei assim, ó. Sabe quando você está 10 por hora e olha para ver, vai vir carro para você entrar? Eu olhei assim, o irmão da frente freou. Pum! O meu carro não fez quase nada, não fez nada. Só deu uns amassinhos assim no capô. O do homem afundou o para-choque, quebrou o farol. Afundou a tampa. Falei, ai, meu Deus. Aí eu desci do carro já chorando. Por quê, pai? Agora não pode, agora não. E eu não tenho seguro. E aquela seta entrou assim, porque isso é uma seta. Por que é uma seta? Não, pastor, isso é um descuido teu. Não, tudo bem, tem meu descuido. Mas por que é uma seta? Porque o diabo ele não está preocupado com a batida ali. Ele está preocupado, a missão dele é atingir o que vai acontecer depois. Pra você ficar desanimado, para você ficar triste, está entendendo? Pra você murmurar, para você reclamar, para você desistir do que você está fazendo. Então tudo que acontece na sua vida, seja um simples acidente do carro, o diabo está usando isso para depois. Por exemplo, enfermidade. Todo mundo pode ficar doente. Mas o diabo, ele quer pegar a sua doença e fazer você desistir de Jesus. Quantos estão entendendo? E aí, irmão, eu voltei angustiado para minha casa. E eu cheguei para a pastora, entrei no quarto, ela estava deitada na cama, eu entrei e fiquei assim, ó. E ela, fala lá, o que aconteceu? Falei, bati o carro. O Levi saiu correndo para ver. Aí o Levi, não fez nada, pai, não aconteceu nada. Falei, não aconteceu nada aqui, você tinha que ver o do outro. Aí a pastora, você também não presta atenção, não sei o que lá, me deu umas multas. Aí daqui a pouco ela veio e gente, eu estava sem chão. Aí ela veio e falou assim para mim, vai dar tudo certo. Deus vai nos abençoar. Falei, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Falei, vai dar certo. Deus proverá. Preste atenção. Aí essa semana, fizemos um monte de orçamento. Essa semana ele mandou um orçamento pelo mais barato. A hora que eu estava no shopping, a hora que eu abri, que eu vi o valor do último orçamento, gente, eu fiquei muito feliz. E eu, obrigado, Jesus, eu já vi a mão de Deus. Vou ter que pagar, mas eu fiquei muito feliz. Porque era um valor bem acima e ficou menos da metade do primeiro orçamento. E eu já vi a mão de Deus ali, Deus já agindo. Está entendendo? Ainda não paguei, ainda vou pagar. Ainda está em curso que Deus está trabalhando. Mas eu já fiquei feliz ali, só de ver já vi Deus agindo. E outras coisas que estavam acontecendo, de repente Deus começou a colocar as coisas no lugar. Então, preste atenção aqui. A nossa fé, eu contei uma coisa que aconteceu comigo essa semana. Ela não é baseada só em tudo dar certo. Mas ela é em você olhar para Jesus em todo momento. E esperar que no momento certo, Ele vai agir. E tudo vai ficar bem. Essa é a frase que eu tenho falado para todo mundo. Quando alguém vem, pastor, ora por mim, está acontecendo isso aqui. Eu falo assim, vai dar tudo certo. Porque no final, sempre dá certo. Continua olhando para Jesus. Continua fazendo o que a Bíblia manda você fazer. Continua, porque vai dar certo. O que você não pode é olhar para o vento. É olhar para a luta.
A luta vem, mas ela vai passar e vai dar certo. Continua crendo e não deixa de fazer o que você está fazendo. Presta atenção aqui, irmão. Sabe o que te trouxe até aqui? Eu conheço aqui, ó, uma boa parte da igreja aqui está comigo há mais de 20 anos. Tem gente aqui que quando começou a caminhar com a gente, na fé, não sabia nada. Nada. E hoje é bem sucedido financeiramente, trabalha em bons lugares. Então eu vi o crescimento. E a maioria dessas pessoas, eles cresceram não só porque eles são bons profissionais, mas porque eles são fiéis. Todos que eu estou falando que cresceram são dizimistas, por exemplo, são primiciantes, são ofertantes, estão atuando quando a igreja, estão aqui trabalhando na igreja, estão juntos no mesmo propósito e começaram a crescer. Mas alguns, presta atenção, tem gente que ele é assim, ele chega lá, vou dar aqui alguns exemplos, tá? Não vou citar nomes, mas já aconteceu aqui. A pessoa, ela chegou na igreja, eu não sabia nada de nada, nem profissionalmente, nem da Bíblia, nada. Aí começou a aprender. E aqui nessa igreja, a gente não só ensina a Bíblia, a gente tem curso de finanças, a gente tem cursos para a vida. Se você for fazer parte do discipulado, teve uma época aí que até mexer na bolsa de valores a gente estava ensinando. Aí a pessoa, ela vai aprendendo, ela vai crescendo, vai abrindo a visão dela, vai abrindo a mente. Preste atenção. Educação de filhos, casamento, tudo a gente vai levando a palavra e a pessoa, ela vai construindo a vida dela. Aí já teve gente, vários, que entrou no gabinete, chorou. Teve uma moça uma vez, uma mulher, que não tinha dinheiro para pagar, acho que era a prova que ela estava fazendo, da faculdade, e sem fazer aquela prova lá, ela não ia se formar. E ela falou isso para a pastora chorando. A pastora estava guardando um dinheiro para viajar, eu acho. Para que era, pastor? Para reformar o nosso banheiro. E ela chorando para a pastora pegou e deu dinheiro para ela. Falou, vai lá e paga a sua faculdade. E não era pouco, não. A pastora sabe dos detalhes, eu não sou. Quando as pessoas contam as coisas para mim, eu não sou muito bom de detalhe. Aí essa pessoa, olha só, ela estava sendo ajudada, ela estava sendo ensinada. Aí ela cresceu. Quando ela cresceu, sabe o que aconteceu? Presta atenção. Estou falando para você não fazer igual. Ela ficou soberba. E quando a pessoa fica soberba, ela acha que ela está melhor que todo mundo. E ela esquece de onde ela veio, esquece quem segurou na mão dela até ela chegar lá. Esqueceu. E começou a desonrar. E começou a bater de frente. E começou a ir para um outro caminho. E esqueceu o que trouxe ela até ali. Preste atenção. Você não pode esquecer o que te trouxe até aqui. Sabe quem me trouxe até aqui? Deus. Mas eu sou muito grato ao meu apóstolo. Eu sou muito grato a irmãos aqui na igreja que caminham comigo há muito tempo. Eu sei que eu não fiz nada sozinho. Então, não é só Deus que está te abençoando. Deus está usando pessoas. E a soberba faz você cuspir no prato que você comeu e faz você achar que você é autossuficiente, que você está sozinho. Não corte os laços com aquilo que está sustentando você para você continuar crescendo. Conhece aquele filho ingrato? Eu vou contar uma história para você. Eu tenho um tio que ele estudou todos os filhos dele. Três, são 4 filhos.
3 meninos, os 3 são médicos. A outra menina não sei o que que é. Estudou também, mas não, os outros 3 são médicos, cirurgiões e tudo mais. Presta atenção aqui. Ele andou anos de carro velho para estudar os filhos. Anos. E agora eu fiquei sabendo recentemente que a minha tia largou dele. Ele teve um AVC. Ele é um tio distante, tá? Aqueles tio que você vê só quando tem enterro de alguém. E uma prima minha me contou que ele teve um AVC. E os filhos que ele deixou de comprar coisa para ele, para pagar a faculdade dos filhos, pagaram uma cuidadora para ele lá e nem vê ele vem. Sabe qual que é o nome disso? Hã? O nome disso é, dá vontade de amarrar no poste e dar uma surra, né? Eles esqueceram que eles são médicos por causa do pai. Porque se o pai ficasse trocando de carro e falasse para eles se vira, eles não iam ser médicos. Sim ou não? E tá cheio de gente assim por aí, ó, que só pensa no próprio umbigo. Gente, nunca esqueça que quem está te levando para frente, em primeiro lugar, é Jesus. Você jamais pode abandonar Jesus na sua vida, jamais. Mas seja grato a todos que te ajudaram. Seja grato a quem um dia investiu na sua vida, a quem te deu carona para você ir para algum lugar. E não rompa laços, jamais. E por último, eu quero frisar aqui que Jesus fala para Pedro assim: homem de pequena fé. Sabe por que Jesus fala homem de pequena fé? Porque a fé tem tamanho. Você pode ter pouca fé e você pode ter muita fé. E a fé, ela vem de Deus. E a Bíblia fala que aquele que não tem fé tem que pedir para Deus dar fé. Você é muito incrédulo, você não consegue ver Deus nas coisas, você não consegue acreditar que vai dar certo? Então ore: Deus, aumenta a minha fé, quebra a minha incredulidade, porque eu quero enxergar, eu quero ver. Eu quero ter a paz no meio do caos. Está tudo um caos, mas eu quero ficar tranquilo e compreender que vai dar certo. Abre os meus olhos para eu enxergar o que eu não estou enxergando. Me vem uma outra passagem aqui de Gease e Eliseu, quando a Síria invade Jerusalém e cerca com mais de, acho que 300 mil soldados. 318 mil, acho que a Bíblia fala. E aí, eu não lembro o número exato. Gease estava assim, ó. Gease era o ajudante de Eliseu. Gease comendo tudo a unha, nervoso. Tem gente que fica nervoso que ele trava a perna, trava tudo. Gente, isso é falta de fé. Começa a ter diarreia, começa a ter úlcera, começa a cair o cabelo de estresse. Sabe você que está muito estressado, você está faltando Jesus, presta atenção aqui. Eu já vivi assim muito tempo. Mas nada pode tirar a tua paz. Enquanto o Gease estava com úlcera, gastrite, nervoso, nós vamos morrer, 318 mil soldados, como que a gente vai atacar? Eliseu estava mastigando cana no canto, tranquilo. Sabe quando você chupa a cana assim, você gosta do bagato? E Gease: ô Eliseu, você não está vendo? Aí Eliseu ora e fala assim: Senhor, abre os olhos dele que ele não está conseguindo ver o que eu estou vendo. E de repente as escamas dos olhos de Eliseu, de Gease, caem. E ele vê uma multidão de anjos com a espada de fogo na mão. Porque a nossa guerra não é contra a carne ou sangue, ela é no mundo espiritual. E Gease então começa a parar de ficar preocupado. E entende que Deus estava naquele negócio. Sabe o que aconteceu, gente? Naquela noite,
Eles escutaram um barulho, os soldados lá, os inimigos escutaram um barulho, e eles acharam que era os egípcios que estavam vindo. E aí eles começaram a se desentender e um começou a matar o outro. Entre eles mesmo, um começou a enfiar a espada na barriga do outro lá. Amanheceu o dia, estavam todos mortos. Deus criou uma confusão no meio deles. Israel não precisou fazer nada. E Deus deu o livramento. É assim que vai acontecer na tua vida. Deus vai te dar o livramento. Calma e confia. Pastor, mas o senhor não sabe a luta que eu estou passando. Não preciso saber. Eu sei o tamanho do Deus que eu sirvo. E se você servir Ele também, confiar nele, vai ficar tudo bem. Fala para o teu irmão do lado aí, fala, vai ficar tudo bem. Deus manda eu dizer outra coisa para você aqui. Volte a sonhar. Tem gente que ele está assim, ó, a luta está tão grande. Ele aprendeu a enxergar escuro. Ele anda assim, ó. Ele desacreditou da vida. Deixa eu te falar uma coisa. Quem desacreditou da vida e ficou com o olho escuro, ele não consegue enxergar mais Deus agindo. E ele só enxerga desgraça. Então, tira o seu olho da desgraça e foca em Jesus. E começa a ver e ser grato e agradecer pelas coisas boas que Deus está fazendo. Vou dar um exemplo aqui da nossa igreja, que vocês estão vivendo junto comigo. Saiu um monte de gente da igreja, saiu? Mas aí ontem nós fomos lá no aniversário do Júnior e da Thaís. Aniversário não, casamento. E era lá em Tapecerica da Serra, 1h30 daqui. Tinha que pagar R$ 69 para entrar no lugar lá e almoçar. Ia ter o casamento lá. E tinha gasolina, pedágio. E a hora que a gente sentou na mesa, gente, tinha uma mesona só para nós. Acho que era do começo daquela cadeira até ali, mais ou menos. Uma mesona. Tinha mais de 30 pessoas lá da nossa igreja. Aí o Espírito Santo falou assim para mim, de verdade, eu não estou mentindo aqui. Ó, eu olhei e veio na minha mente assim, ó. Tempo novo. Porque houve um tempo que ninguém ia em lugar nenhum, ninguém queria saber de nada. Tá todo mundo de olho no seu próprio umbigo. Agora a pessoa foi lá em Tapecerica da Serra, pagou gasolina, pagou pedágio, pagou para entrar e estava feliz da vida, por amor ao irmão que estava casando. E olha que o Júnior nem velho de igreja era, acabou de chegar. E eu falei, olha o que Deus está fazendo. Você está entendendo? Às vezes a gente fica olhando só o que está acontecendo de ruim. Aprenda a olhar na sua vida o que Deus está fazendo. O que Deus está fazendo na sua vida? Porque às vezes Ele está trocando a sua estação. Ele está trazendo um novo tempo. E Ele está agindo. E eu aprendi uma coisa há muito tempo com o pastor Jonas Ferreira, meu xará. E quando Deus ele quer dar uma arrumada na árvore, Ele corta uns galhos que está meio seco. Já viu o pó da árvore? O pó da árvore assim, a bichinha fica assim, né? Fica lá uns buracos. Mas daqui a pouco vem os ramos novos. E os ramos novos vêm forte. O que você faz para a árvore crescer? Você tem que podar ela, né? Corta os galhos que não está dando muito certo. Deus ele faz assim com a lavoura dele. E daqui a pouco a árvore fica frondosa de novo. Fica uma bênção. E a obra de Deus não para. Deus está fazendo isso com a vida de algumas pessoas aqui. Ele está podando. Para você confiar mais nele, para você saber que quem abençoa você é Ele. Tem gente que Deus vai trocar o serviço para você entender que não é o seu serviço, é Ele. Deus ele faz a gente passar por umas coisas para a gente sempre voltar o nosso olho para Ele. Deus faz você passar por uns apuros, para você orar mais, para depois você ver a mão dEle.
Quantos estão entendendo? É assim que Deus age. Vamos ficar de pé então, e a gente vai orar e vai agradecer. Eu quero orar em específico aqui, para algumas pessoas que estão passando um momento bem turbulento. E eu quero orar para que você tenha fé. E você vai testemunhar em breve que aquele momento, aquele vale, aquele deserto passou. Deus te sustentou e você entrou na bonança.